Salmo de número 46. Então diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar? Pai Santo e bendito, fala conosco através da Tua palavra. Rogamos a Ti graça, Pai, e entendimento vindo da parte do Espírito Santo. E que o Senhor nos ajude a termos a nossa confiança renovada no Senhor. Que nós façamos do Senhor o nosso abrigo, o nosso refúgio, Pai. Sim, Pai. Em nome de Jesus Cristo é o que nós rogamos. Amém. Meus irmãos, em 1521, Lutero foi convocado, intimado a comparecer a Worms, que é uma cidade alemã. E ali ele teve que comparecer diante da Assembleia Legislativa da cidade para ser investigado sobre as suas crenças, sobre aquilo que Lutero havia escrito e pregado. E nós sabemos que Lutero, ele, em determinado tempo da sua vida, ele viu que a doutrina da igreja que ele fazia parte, que era a Igreja Católica Romana, estava errada, e ele, então, começou a pregar contra a doutrina, ou as doutrinas daquela igreja. Então, intimado ali a se retratar, e diante da pilha dos seus escritos que foi colocado ali diante dele, Lutero, então, permanece firme, confiando no Senhor e confessando aquilo que ele havia pregado e escrito. É claro que para Lutero havia o perigo de ser lançado na fogueira, assim como aconteceu com o pré-reformador John Huss, e Lutero, então, mesmo assim, ele confia no Senhor. E segundo a tradição, se preparando para ir a Worms, Lutero escreve o hino Castelo Forte, que é baseado no Salmo de número 46. Ele confiou no Senhor como seu refúgio. De fato, ele provou que Deus era o seu abrigo, porque Lutero foi livre ali das mãos dos homens que queriam fazer mal a ele. Meus irmãos, o Salmo 46 foi importante para Israel, foi importante para Lutero e importante para nós hoje, porque o Salmo 46 fala de confiança, um salmo de confiança que expressa segurança no Senhor em momentos de grande tribulação e dificuldade. E essa segurança provém do senso da presença protetora de Deus que o salmista tem. Não só o salmista, né, como Israel, né, porque aí o salmo ele usa a voz aí na primeira pessoa do plural, Deus é o nosso refúgio. Então, ao povo de Deus expressa confiança no Senhor e a confiança na proteção do Senhor contra os inimigos quando eles cantavam esse salmo. E vemos aqui então essa expressão de confiança que aparece no verso de número 7 e também de número 11, que são o refrão aí desse salmo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então veja que esse refrão ele aparece duas vezes, tanto no verso 7 quanto no verso de número 11, e ele
mostra aí, ou expressa, a ideia principal desse salmo, que é ter o Senhor como a sua segurança máxima, o seu refúgio, a sua proteção. Esse salmo está dividido, meus irmãos, em 3 partes. Então, a primeira parte vai do verso 1 ao verso 3, que fala da confiança, de uma confiança radical em Yahvé, tá? Yahvé, às vezes a gente fala aqui, né, mas se alguém não sabe, Yahvé é o nome que Deus revelou a Moisés no Monte Sinai, tá? Embora a gente não saiba exatamente como se pronuncia, uma das teorias, e uma das melhores teorias, é que a pronúncia é Yahvé. Então, é o nome de Deus que aparece algumas vezes aqui, até mesmo nesse salmo. Então, na primeira parte, verso 1 a 3, o salmista expressa uma confiança radical em Yahvé. Na segunda parte, do verso 4 ao 7, o salmista expressa aí a presença protetora de Yahvé. E na terceira parte, que vai do verso 8 ao verso de número 11, ele fala do descanso em Yahvé, do descanso em Deus. Então, vamos ver aí as partes desse salmo. Então veja que a primeira parte, como nós falamos, diz de uma confiança radical em Yahvé, verso 1 ao 3. Deus é o nosso refúgio, é assim como o salmo começa. Então, refúgios são importantes. Quando nós falamos de refúgio, estamos nos referindo a um lugar de proteção, de abrigo contra o perigo. Um refúgio é um lugar de amparo de qualquer tipo de exposição de calamidade. Eu estava pesquisando essa semana e eu descobri que existem lugares espalhados pelo mundo que são considerados até lugares místicos e foram procurados pelas pessoas por causa do suposto, né, e falso fim do mundo que aconteceria em 2012. Então, esses lugares seriam lugares de refúgio para essas pessoas. A própria... Claro que é errado, né? Pensar que existe um lugar místico que você vai se proteger quando o mundo acabar. É uma doidice, porque se o mundo todo vai acabar, você vai se proteger onde? Não tem como, né? Então, só para destacar isso aqui, né? Então, é uma crença errada dessas pessoas. Mas elas consideravam esses lugares como locais de refúgio, onde elas se abrigariam do mal. Na própria cidade, ou melhor, na própria terra de Israel, haviam cidades refúgio, que eram cidades onde o homicida que matasse alguém sem intenção, sem o desejo de matar o seu próximo, eles poderiam se abrigar nessa cidade. Então era um lugar de proteção, de segurança. Tá? Existiam cidades fortificadas em Judá. Lá em 2 dos Reis fala dessas cidades fortificadas que serviam de proteção para o povo de exércitos estrangeiros. Mas perceba que o refúgio do povo de Deus não é nenhum lugar físico. O refúgio do povo do Senhor não está em nenhum lugar geográfico. O refúgio do povo de Deus é uma pessoa, que é a pessoa de Deus. É o Deus de Israel, o Deus que guiou o seu povo por períodos tenebrosos, o Deus que guiou o seu povo no deserto e sempre esteve com o seu povo. Esse Deus é o nosso refúgio, diz aqui a Israel. E ele também é a nossa fortaleza e o socorro bem presente nas tribulações. Então, essa confiança, essa confissão de confiança em Deus afirma que ele é socorro bem presente também nas tribulações. O hebraico aqui desse trecho é um pouco difícil de traduzir, de entender, mas poderia ser literalmente traduzido como a Deus é ajuda quando a necessidade se acha abundante. Ou seja, não somente quando nós precisamos dele em circunstâncias menores, com problemas menores, mas na maior adversidade, quando a necessidade se acha abundante, quando nós precisamos muito do socorro de Deus, ele está lá para nos ajudar. E Deus, meus irmãos, o fato de Deus ser refúgio e ajuda é a razão para não temermos, até mesmo quando a estabilidade do cosmos é afetada. Quando a criação é afetada e se torna instável, Deus
ele é o nosso refúgio, e é por isso que nós não tememos. É o que fala o verso de número 2 e 3. Veja aí que eles dizem, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Então, perceba que ele fala aí da terra e as montanhas como sendo chacoalhadas, abaladas, né? E é interessante porque isso aqui é algo totalmente anormal, porque a terra e os montes, as montanhas, são símbolos de estabilidade, são símbolos de imutabilidade e firmeza. Mas o Salmo fala dessas coisas descritas como prestes a ruir. Então perceba que o Salmo fala de um contexto de grande crise, porque até mesmo as coisas mais firmes, elas são abaladas. Até mesmo as montanhas, quando a gente olha para as montanhas, a gente tem essa percepção, né, de firmeza, de estabilidade, até mesmo de imutabilidade, porque a vida passa e as montanhas permanecem lá, os montes permanecem. Mas eles aqui são chacoalhados, são abalados. E não somente a terra, não somente os montes se abalam, mas também as águas tumultuam, ou rugem e também espumejam. Na sua fúria os montes se estremecem. Então, o mar, ele faz com que essas montanhas se abalem. Interessante que no mundo antigo o mar era símbolo do caos. O mar era um símbolo do caos. E isso aqui, essa descrição do mar com raiva, com fúria, é terrível. Na cosmologia antiga, israelita, essa instabilidade é completamente anormal, porque na criação Deus ele colocou ordem em todas as coisas. Lembra que em Gênesis Deus cria tudo e ele vai colocando ordem em tudo. Coloca limites também no mar e faz a criação, o cosmos, de uma maneira que permite a existência da vida, cada criatura ali no seu habitat, e por fim o ser humano é colocado na criação para corrigir a criação com o Senhor. Mas aqui o mar aparece agitado, o mar que Deus colocou limites aparece agitado. De Jó, na 38, 18 a 11, que fala sobre essa ordenação de Deus sobre o mar, ou esse limite de Deus sobre o mar. Jó 38, do 8 a 11, né? 18 é Jó 38, do 8 a 11. Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre, quando eu lhes pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse até aqui virás e não adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então veja que Jó 38, do 8 a 11, fala de uma maneira poética sobre esse limite que Deus colocou no mar, para que ele não transtorne a terra, para que o orgulho das ondas do mar sejam quebradas. Então, o mar que representa o caos, ele aqui é agitado. E, meus irmãos, lembra que no começo da exposição nós falamos que essa primeira parte fala de uma confiança radical em Yahvé. E por que essa confiança radical em Yahvé aparece aqui? Porque o povo de Deus permanece firme e não teme, até mesmo quando a criação, o cosmos, é abalado. Ele se torna instável. A ideia aqui é que se o mundo ruir, nós não temeremos. Isso aqui é interessante, né? Se o mundo ruir, nós não temeremos. E muitos dos nossos medos, eles surgem porque nós não confiamos no Senhor. Veja que para o povo que canta esse salmo, o fato deles confiarem em Deus, eles fazerem de Deus o seu refúgio, é motivo para não temer, até mesmo se o mundo vier a se abalar. Então, para nós que temos problemas bem menores do que o abalo cósmico, a gente deve confiar em Deus, porque
Quando nós não confiamos em Deus, a gente teme. Teme qualquer coisa, até coisas menores. Precisa nem ir tão longe assim e falar de um abalo cósmico. Coisas do cotidiano, coisas da vida. A gente teme porque a gente não confia no Senhor, porque quando Deus não é o nosso abrigo e a tribulação chega e se mostra maior do que aquilo em que nós nos apoiamos, então a atitude primária do ser humano vai ser temer. Porque o problema está se mostrando maior do que o nosso refúgio, do que o nosso apoio. E é por isso que se nós quisermos ter firmeza nos momentos de tribulação, de dificuldade, dos problemas que intentam nos destruir, nós precisamos de um refúgio maior do que qualquer coisa, e somente Deus pode cumprir esse papel. Somente Deus pode cumprir o papel de ser um refúgio singular e maior do que até mesmo toda a criação. Veja então, meus irmãos, que esse salmo, nessa primeira parte, fala dessas coisas que aparentemente são inabaláveis, mas elas acabam se abalando. Uma hora elas ficam instáveis. É interessante que quando a gente olha para a nossa vida, existem coisas também que aparentemente são inabaláveis. Elas estão na nossa vida, fazem parte da nossa vida, enquanto elas estão lá, a gente se sente seguro. Pode ser o cônjuge, emprego, um político que a gente gosta. Estão lá, fazem parte da nossa vida. A gente se sente muito seguros enquanto eles estão lá. A gente olha para eles e sente segurança. Claro que essas coisas Deus deu ao seu povo e também aos homens e transmitem, de fato, uma certa segurança parcial e temporal. Mas a gente não deve fazer dessas coisas o nosso refúgio último, porque elas são abaláveis, são instáveis. Os homens passam, os homens mudam, o político fala uma coisa hoje ou amanhã vai falar outra coisa, ele toma uma atitude hoje, no outro dia ele está tomando uma atitude que é contrária àquilo que ele fez e falou. Os homens são instáveis, são mutáveis, somente Deus pode ser um refúgio atemporal, inabalável, imutável. E é nele que nós devemos depositar toda a nossa confiança e segurança. Então essa é a primeira parte do Salmo, fala de uma confiança radical em Yahvé. A segunda parte do Salmo, que vai do verso 4 ao verso de número 7, fala da presença protetora de Yahvé. Então acompanhe comigo aí a leitura do verso de número 4. Diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então perceba que o clima aqui muda completamente. No primeiro trecho fala de um contexto de instabilidade, totalmente abalado, mas o povo de Deus confiando. O trecho do verso de número 4 já insere um clima de mais tranquilidade, digamos assim. Fala de um rio que as correntes alegram a cidade de Deus, que é Jerusalém. O problema é que Jerusalém não tem rio. Jerusalém não tem nenhum rio passando ali pela cidade. Então, o que o autor quer dizer aqui? Talvez, é provável que o autor desse salmo tenha escrito ele no contexto de um cerco prolongado. Tá? No mundo antigo, quando um exército cercava uma cidade, isso era problemático para a cidade se ela não tivesse uma fonte de água própria, porque um cerco prolongado ia acabando ali os recursos, alimento, e água já não tinha, se tivesse alguma coisa ali ia terminar, ia acabar. Então era a queda da cidade. Se a cidade não tivesse uma fonte de água própria, num cerco prolongado, aquilo ali ia destruir a cidade. Então, talvez de uma maneira metafórica, falando aí da proteção e da provisão do Senhor, o salmista aqui, ele fala desse rio correndo ali em Jerusalém. Talvez também o autor esteja fazendo uma alusão ao aqueduto de Ezequias. Tá? Ezequias, quando ali, mais ou menos no período de Senaqueribe, ele fez um aqueduto, um túnel que trazia água de uma fonte que estava fora de Jerusalém para dentro da cidade. Então é possível que seja uma referência a isso também, a gente não sabe, mas a ideia principal aqui é que
a cidade de Deus, ela é provida, ela é protegida. E uma coisa aqui que eu quero destacar é a maneira como o autor descreve a cidade do Senhor. E ela é o santuário das moradas do Altíssimo, ou, em outras palavras, da habitação sagrada do Altíssimo. Então, ou seja, ele está fazendo uma alusão ao templo. A cidade de Jerusalém era a habitação do Senhor, porque o templo ficava ali na cidade. E o templo era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Até em outros lugares, no Salmo 132, por exemplo, fala de Deus escolhendo Jerusalém para fazer ali habitar o seu nome. Então, Deus morava em Jerusalém, especialmente em Jerusalém. E é por essa verdade, que existe aí no verso de número 5 a afirmação de que a cidade não vai ser abalada. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Então, o autor ele toma a presença de Deus na cidade como garantia da sua estabilidade e permanência. É porque Deus habita no nosso meio que a gente vai permanecer. Nós não seremos abalados. É claro que essa afirmação deve ser tomada como uma confissão de fé humilde e não de presunção. Porque pode parecer, né? A gente está vendo aqui o templo, né? Os israelitas estão vendo o templo, o símbolo da presença de Deus no nosso meio. Aí eles falavam, né? Isso poderia ser para eles uma afirmação, uma crença presunçosa, ou seja, Deus está aqui, a gente não vai acontecer nada, a gente pode fazer o que a gente quiser, nada vai acontecer. O que o Reino do Sul fez depois, na época de Jeremias, o profeta ele repreende o povo porque eles tinham essa confiança presunçosa. Eles viam o templo lá, na cidade de Jerusalém, e eles faziam tudo aquilo que era contrário à aliança, quebravam a aliança de Deus, faziam aquilo que não era do agrado do Senhor, e afirmavam que nada ia acontecer. Vamos ficar tranquilos porque o templo está aqui. O símbolo da presença de Deus está no nosso meio. E a gente vê que essa confiança presunçosa do Reino do Sul acabou em destruição. A presunção deles os levou à destruição. Aqui não é esse tipo de presunção. É uma fé humilde, uma confiança humilde no Senhor. Então é por isso, pelo fato de que Deus está no nosso meio, a cidade não vai ser abalada. E veja que isso é totalmente contrário ao que fala aí no primeiro trecho que a gente viu. O cosmos está completamente instável, sendo abalado, mas a cidade de Deus, que é bem menor do que toda a criação, é bem menor que o cosmos, ela permanece firme, porque Deus está com ela. Então, o que a gente vê aqui é que o que importa, na verdade, o que define a sustentação de algo ou alguém é se Deus está presente. É se o Senhor está com essa pessoa, ou com a cidade, ou com a nação, que ela, de fato, vai ser sustentada. Se o Senhor estiver com ela, ela será sustentada. Se não, ela será completamente destruída. E veja que o verso de número 6 fala das nações bramando. Aí é a mesma palavra que aparece para inquietação dos mares, no verso, melhor dizendo, de número 3. As águas tumultuam, né? No verso de número 3, e agora as nações bramam. É a mesma palavra hebraica. As nações rugem, se tumultuam, se inquietam, e os reinos se abalam. Então, assim, na primeira parte, os mares estão inquietos, agora as nações cumprem esse papel. E a maneira como as nações são descritas aqui mostra um contexto bélico, um contexto militar. Elas se inquietam, elas rugem, elas ameaçam, e ao mesmo tempo elas se abalam. Ao mesmo tempo que as nações fazem agressão política ao povo de Deus, elas também caem em ruína. Enquanto isso, a cidade de Deus permanece firme e inabalável. E o povo confia no Senhor, porque basta ele levantar a sua voz e todas as nações são destruídas. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. Meus irmãos, nós como povo de Deus, nós podemos também, ainda hoje, fazer a mesma afirmação confiante que aparece no verso de número 5. Não uma afirmação presunçosa,
mas uma afirmação de fé humilde. O Senhor está no nosso meio, nós jamais seremos abalados. É claro que isso se cumpriu de uma maneira diferente, como se cumpriu na vida de Israel, porque a presença do Senhor com eles ela se dava no templo, e hoje a gente não tem mais templo. Então como é que acontece, né? Como é que a presença do Senhor se acha com o povo de Deus hoje? Se a gente for ao Novo Testamento, o Evangelho de Mateus se inicia falando que Jesus é o Emanuel, ele é o Deus conosco. É claro que isso se referia ao momento em que Cristo veio à Terra. Durante o seu período aqui na Terra, ele era o Emanuel, o Deus conosco. Mas essa presença de Jesus com o seu povo também acontece hoje por meio do Espírito do Senhor. Lá no Evangelho ainda de Mateus, no final, a Cristo, no capítulo 28, diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas veja que o Novo Testamento, ele não somente fala que Deus está conosco, que Jesus está conosco, mas em nós também. Isso é completamente diferente do que acontecia na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Antes, a presença de Deus estava com o seu povo, ali no meio do seu povo. Agora, ela não somente está no meio do seu povo, com o seu povo, mas também no seu povo. Deus está em nós. É o que Jesus fala em João, quando ele diz que o Espírito que estava com o seu povo também habitaria no seu povo. O Espírito da verdade que habita convosco estará em vós. E é por isso que quando nós nos deparamos com o caos da vida, nós encontramos em Cristo consolo, refúgio, encontramos na presença de Cristo, na presença do Espírito Santo, refúgio singular. É por isso que quando nós passamos por momentos de crise, por momentos de instabilidade no mundo, nós encontramos amparo, descanso. O povo de Deus nunca estará desamparado no momento de crise financeira, política nacional, bélica, seja qual for o momento de crise, o Senhor, ele sempre está conosco, trazendo confiança nos momentos mais terríveis da nossa vida. Veja que Israel, ele passa aqui por um momento em que as nações bramam, ou seja, elas rugem contra o povo de Deus, mas eles permanecem confiantes. Nós jamais seremos abalados porque o Senhor está conosco. E Deus continua com o seu povo hoje. É por isso que nós podemos continuar firmes, confiantes, jamais desamparados nós seremos. E além disso, meus irmãos, o Salmo ele fala ainda no final, no último trecho, no verso de número 8 ao verso de número 11, do descanso em Yahvé. Então a gente já viu da confiança radical em Yahvé, da presença protetora de Yahvé, e agora a gente vê aí o descanso em Yahvé. Então esse trecho ele começa aí com um convite: vinde e contemplai as obras de Yahvé, as obras do Senhor. Então o convite aqui para contemplar as obras do Senhor fortalece a confiança, porque contemplar o poder de Deus nos momentos de crise, nos momentos em que somos atacados, quando os problemas surgem, pode servir de ajuda para estarmos seguros, mais seguros nele. O convite feito aqui, então, encoraja Israel a continuar crendo no Senhor conforme as afirmações de confiança que eles já fizeram ao longo do Salmo. E veja que o contexto volta ao tema da destruição, porque já falou da criação, do cosmos abalado. Já falou das nações bramando violentamente, ameaçando. Agora fala de Yahvé promovendo destruição e desolação, assolação, como fala aí o verso de número 8. Mas essa afirmação de destruição, de desolação,
ela é uma boa notícia, porque Deus faz isso aqui para o benefício do seu povo. Deus faz isso aqui para o nosso bem. Então, não é algo a se temer. E fala aí o verso de número 9, ele faz cessar as guerras, ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Então veja que é interessante que o verso de número 4, o verso de número 5, falam que a cidade de Deus é o lugar da sua presença. Jerusalém é o lugar onde ele mora. Mas quando a gente fala de guerras, ou seja, de exércitos inimigos, a gente fala também de distância, porque quando a gente olha para a história de Israel, a gente vê que as superpotências, os grandes exércitos, eles estavam guerreando em vários lugares. Então, por exemplo, na história de Ezequias, o rei Senaqueribe, ele envia os seus oficiais e também os seus exércitos até Jerusalém para confrontar o povo de Deus, e ao mesmo tempo ele está batalhando contra a Líbina. Então veja que exércitos estão em lugares diferentes, superpotências bélicas, às vezes estão batalhando em um lugar, às vezes estão batalhando em outro lugar. Então fica a questão, né? Como é que Deus que habita em Jerusalém poderia, então, destruir ou, por fim, cessar as guerras até os confins do mundo? Ele está em Jerusalém, como é que ele faz isso? A ideia é de que Deus não está confinado na cidade, ele não está confinado no templo. É por isso que ele pode pôr fim até mesmo a guerras que estão ocorrendo nos confins do mundo, nos confins da terra. Ele está lá. O templo, embora seja o lugar da sua habitação, não o limita. Ele não está limitado por aquele símbolo ali da sua presença. Então a resposta é que Deus não está confinado ali em Jerusalém. Ele destrói os exércitos inimigos, os exércitos estrangeiros, colocando a fim em todos eles. Ele destrói as suas armas de guerra, seu arco, sua lança, seus carros, também ele queima no fogo. A ideia de que o Senhor ele é mais poderoso que os exércitos. Naquela época, ter carros de guerra era um sinal, um símbolo do poderio militar de um exército. Então, o fato de Deus destruir esses carros de guerra mostra que ele é mais poderoso que os exércitos estrangeiros. E é por isso que ele fala no verso de número 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Algumas pessoas tomam esse verso aqui como praticamente um cala-boca, né? Cala-boca porque não me questiona não, porque eu sou Deus, né? É Deus falando para o exército estrangeiro, fiquem quietos, calem a sua boca. Mas não é isso exatamente que o texto está dizendo. Aqui aparece uma palavra que ela significa relaxar. Literalmente poderia ser traduzido como fiquem tranquilos e reconheçam que eu sou Deus. Então, muito provavelmente, é Deus falando aqui com o seu povo, tá? Ele está dizendo, acalmem-se, fiquem tranquilos, reconheçam que eu sou Deus. Ele convida, há um convite aqui para ver as obras do Senhor, ele destruindo os exércitos estrangeiros que se levantam contra o seu povo, e ele mesmo diz para que o seu povo fique tranquilo. Não é muito fácil cumprir isso aqui não, né? Já imaginou, você num contexto de guerra, várias nações se levantando contra nós, e Deus ele ainda fala, fiquem tranquilos. Imagina se os Estados Unidos se levantassem contra o Brasil, né? Ou mesmo a China, né? Que são potências aí militares, grandes potências militares. Será que a gente ficaria tranquilo, confiando no Senhor? Então não é muito fácil, num contexto de guerra, num contexto de destruição, manter calma e ficar tranquilo. Assim também como em muitas das nossas aflições, não é muito fácil a gente ficar tranquilo, meus irmãos. Precisa nem ser num contexto de guerra. Às vezes a gente passa coisas na vida em que Deus ele convida o seu povo a se acalmar
Ele ordena, na verdade, não convida, né? Mas ele ordena o seu povo a confiar nele, a relaxar, a ficar tranquilo, né? Deixem tudo comigo. Então, não precisa nem ser num contexto de guerra. Coisas menores, a gente já tem dificuldade de confiar em Deus, mas é assim, é ficando tranquilo nos momentos de aflição, de tribulação, de adversidade, que nós vemos a mão do Senhor agindo, nós vemos as suas obras. Ficar tranquilo, confiando no Senhor, é parte também do convite para ver a sua mão poderosa agindo, para ver as suas obras. E é somente assim que nós vemos o Senhor trabalhando e nós podemos reconhecer que Ele é Deus. É somente assim que nós reconhecemos que o Senhor é maior do que tudo, que Ele permanece protegendo o seu povo. A violência e a guerra são realidades ainda da nossa vida, né? Às vezes surgem rumores aí de nações que querem se levantar contra outras nações. Esse ano mesmo aí teve a guerra da Rússia contra a Ucrânia. É claro que nesse sentido, né, as guerras estão longe de nós no sentido geográfico, né? Rússia e Ucrânia geograficamente estão longe de nós, então aparentemente isso não vai nos atingir, pelo menos agora, né? Mas situações de crise, elas surgem no nosso contexto que trazem preocupações e por causa disso aparece na nossa vida também instabilidades, até mesmo a nível nacional, a nível da nação, como situações dentro do contexto político. E o que a gente faz nesses momentos, né? O que a gente faz quando a instabilidade na nossa vida ou a nível nacional aparece? Nesses momentos é muito fácil nós nos desesperarmos. Muito fácil nós ficarmos inquietos, preocupados, né? Aí está chegando as eleições, quem que vai governar a nossa nação? Quem vai liderar a nossa nação? Então, nós devemos, nesse momento, perguntar quem que é o nosso refúgio. Porque se o teu refúgio for Deus, aí você vai ficar tranquilo. Pode governar quem for, você vai ficar tranquilo. Porque Deus, ele permanece presente com o seu povo, ele vai cuidar do seu povo. Agora, se o teu refúgio for homens, se o teu refúgio for um político, aí você pode se desesperar. Começa agora, né? Porque os homens são instáveis, como a gente falou. Eles mudam. Não dá para confiar como a segurança última, final. Não dá para confiar nos homens assim. A gente precisa aprender isso e saber disso. Se o nosso refúgio são os homens, não vai haver tranquilidade, nós não poderemos esperar segurança nenhuma. O refrão aí que aparece no verso de número 7 e de número 11 mostra a atitude confiante que o povo de Deus deve ter em momentos de crise, de instabilidade, até mesmo em cenários políticos. Tá? O povo de Deus deve dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero terminar com a citação de Hebreus. Hebreus 13, 5 ao 6 diz o seguinte: de maneira alguma te deixarei, é a promessa do Senhor. Nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o nosso auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então, a resposta para essa pergunta é nada. Nada que o Senhor não queira e nada que não seja para o nosso bem. Que Deus nos abençoe.